Aliás, nós prometemos neste editorial chegar ao 100º número, portanto, temos muitos números pela frente, muitos temas pela frente, muitos autores pela frente. Como sabem, o autor que destacamos neste último número é Leonardo Coimbra, e eu, exatamente para falar sobre Leonardo Coimbra, achei por bem convidar o Pinheiro Ana Gomes, que dispensa apresentações, uma das pessoas que em Portugal mais conhece, mais e melhor conhece a filosofia portuguesa e a figura de Leonardo Coimbra em particular. É uma honra para nós termos aqui o Pinheiro Ana Gomes, sócio honorário do MIL, que nos irá falar, portanto, deste último número da Nova Águia, que destaca a figura de Leonardo Coimbra. Obrigado. Bom, eu tomo esta escolha do meu nome apenas como um trabalho, não é de equipe. Faço isto como qualquer pessoa podia fazer outra coisa qualquer, não é? Ora bom, e portanto, a equipe que meteu ombros à revista Nova Águia, cujo título, obviamente, pretende obter uma regeneração, uma palingiênese do diário da antiga revista Águia, que foi a alma da Renaissance portuguesa, e apresenta-se agora o número 10. Eu queria, antes de mais, sublinhar três pequenos aspectos, mas que são importantes, embora extrínsecos ao conteúdo da revista. O primeiro é a regularidade com que a revista tem saído. Algo que em Portugal é quase um milagre, porque de uma forma geral as revistas de cultura em Portugal têm uma publicação muito irregular. Mesmo a Águia Porto teve uma publicação muito irregular e foram muitas vezes obrigados a juntar vários números num só para poderem manter a sequência. Portanto, primeiro, a regularidade. Ela apresenta-se como semestral e, de facto, tem sido semestral. O segundo aspecto é a perseverança. De um modo geral, as publicações culturais portuguesas, creio que, pelo menos aquelas que estão situadas fora dos ambientes oficiais ou oficiosos, são publicações que têm, digamos, uma vida breve, uma vida curta. E então, no domínio daquilo que se chama a filosofia portuguesa, não houve uma única publicação que tivesse assim uma perseverança tão longa. O Ato saíram dois números, o 57 saíram cerca de 10 números, mas enfim, muito espaçados, e até como o Lança de Monte, 57, que era o movimento da cultura portuguesa, etc. Depois também houve Espiral, que tem uma vida bastante curta, e depois até os grupos que sucederam e que deram origem a outras revistas, como foi a revista Ensaio, ou a revista Leonardo, que também teve uma vida, digamos, muito breve. E parece ser o signo das publicações parafilosóficas portuguesas terem sempre uma vida breve. E, finalmente, dos três aspectos que eu propus citar, aquele aspecto que é a chave desta regularidade e desta perseverança, que é a dinâmica de uma equipe que funciona. E tanto funciona que, sendo constituída por três pessoas, o Renato Epifânio, a professora Celeste Matário e o professor Miguel Real, a saída do Paulo Borges e a entrada do Miguel Real não teve qualquer impacto na dinâmica e na disciplina da publicação da revista. O que significa que, de facto, há uma equipe que não se situa na revista por uma questão profissionalista, mas por uma questão de ideal. Esses aspectos acho que devem ser mencionados porque é um modelo da Trindade.
uma delas também. Se esta dinâmica da equipe se mantiver, eu creio que a nova área terá uma longa vida e oxalá que a tenha, porque agora quase que ponho o panegírico no princípio, quando viemos no fim. Se por acaso esta equipe mantiver, digamos, a personalidade e a consistência e a dedicação de que tem dado provas, naturalmente a nova águia vai durar muito tempo, o que é bom para a equipe, para uma questão de prestígio e de obra feita. Eu vou fazer e para o país, porque tem uma publicação para a qual, creio, hoje em dia não há nada que possa equivaler. Teremos semanários, concorrentes uns com os outros, jornais que concorrem uns com os outros, mas publicações de cultura e pensamento como a nova área, que eu saiba, que alguma coisa me passe, não vejo assim nada semelhante a isto. Aliás, basta perguntar que revistas assinalaram os 100 anos da Renascença Portuguesa, os 100 anos do criacionismo. Acho que é um milagre do pensamento agente. Pensamento agente. Às vezes nós, qualquer um de nós admite que o pensamento será pensamento e quando se limita a pensar, quando, evidentemente, o pensamento só se torna real quando faz o pensamento agente. Na própria nomenclatura daquilo que eu chamo a teotecnologia, que é um termo que não sei se já ouviram, a teotecnologia, o próprio pensamento divino só se exprime, só se comunica, só se revela quando faz. Porque se ele não tivesse feito, era uma pessoa, era um ser perfeitamente anónimo e ignorado. Quer dizer, pensou e fez. Ou fez enquanto pensou. E é isso que realmente inere, digamos, à filosofia e à cultura original. Qual é a finalidade da nova área? É bom referir isso. A ilha continua a ser um lugar comum, a ideia de que nós, os portugueses, somos avessos à filosofia e como Portugal, não obstante, parece ser o país do planeta, o país antifilosófico, mais antifilosófico do planeta, a verdade é que há um pensamento filosófico. E o pensamento filosófico não se caracteriza por ser ostensivo, ou por ser reclamativo, ou por entrar nos parâmetros do mundanismo, ou daquilo que se chama, digamos, a socialita, ou do social level. Não, nada disso. O pensamento filosófico caracteriza justamente pela sua descrição. Eu direi até pela sua modéstia. Pela sua modéstia. Talvez até abusando um pouco dos termos de outros pensadores, eu atrevia-me aqui a dizer, a pôr aqui uma díade, que é talvez um neologismo, que é próprio da filosofia o assumir o temor da ignorância. E ela, a filosofia, vive no temor da ignorância. Mas este temor não é o tremor do existencialismo, seja ele francês ou de Dinamarca. É o temor no sentido do respeito, quase equivalente a um dos dons do Espírito Santo. É o temor. O temor quer dizer o respeito perante o pensamento filosófico, que é, de facto, uma coisa muito séria. E peço desculpa de utilizar aqui a palavra coisa, mas também no Descartes, nos estudos que costumo método, há falta de palavras que melhorem as premissas do pensamento dele, frequentemente diz la chose, ou les choses, quando não se trata nem de chose, nem de coisa, mas de causas, coisas de causas. Neste número da Nova Águia,
os editores, a equipe, sublinha um vetor do perfil da revista, pelo qual assume que há, de facto, um pensamento filosófico português, para além de haver uma cultura portuguesa que se faz no dia-a-dia, e que este pensamento filosófico e este pensamento cultural não é nem melhor nem pior do que se faz noutros países. É o nosso. É o nosso. E como costuma dizer, a nossa casa, o nosso pão é o melhor. Nós comemos do nosso pão. Comemos também a água do nosso copo. Então, é a diferença. E é a diferença que faz a propriedade. Mas é um pensamento filosófico diferente. Pois é, ainda bem. Porque a categoria gramatical, lógico-gramatical próprio, só se diz próprio porque é singular e diferente. Se não for próprio, nem singular, nem diferente, não é próprio. É algo comum. É indiferente. O próprio é aquilo que tem propriedade. Nesse sentido, até, no sentido ontológico, se diz que, não, que em relação àquilo que se chama a posse ou a possessão dos bens, é sofisma utilizar o derivativo universal propriedade com base no próprio, porque tudo o que há, seja o que for, tem o seu próprio e tem, portanto, a sua propriedade. Tudo tem a sua propriedade. Só que a propriedade é inere ao ser e não inere ao ter. De maneira que ser propriedade não é a mesma coisa que ser próprio ou ser uma propriedade. Acontece que neste último tempo se deram eventos tristes. Primeiro, lá não foi triste, foi júbilo. Foi o centenário da publicação do criacionismo do Leonardo Coimbra. Mas depois também houve os aspectos, digamos, de dor ou de compulsão, do falecimento também da Dalila Pereira da Costa, e que foi, digamos, uma dos ex inspiradores desta revista, e também do António Telmo, cuja morte, creio eu, que terá acabado a terceira geração dos discípulos do Leonardo Coimbra. Eu digo, acabou com o António Telmo, porque eu considero que o António Braga Teixeira, apesar de ser um pouco mais velho do que eu, em todo o caso já pertence mais à transição entre a terceira e a quarta geração. Digamos, a filosofia portuguesa como filosofia, como movimento, está arrumada porque os agentes da filosofia portuguesa, os mestres, faleceram. Agora nós somos apenas epígonos ou, digamos, pessoas que andamos no rastro deles, procurando imitá-los. Olhando para o índice da revista, nós vemos aqui 4 áreas capitulares que podemos considerar fundamentais. Há um núcleo de ensaios sobre o criacionismo e ou sobre os pensamentos derivados do Leonardo Coimbra. Há depois um núcleo de artigos evocativos ou até mesmo hermenêuticos do pensamento da Dalila Pereira da Costa. Há também 5 artigos sobre o Manuel Laranjeira, porque foram 100 anos, passaram também 100 anos sobre o falecimento dele, e os diálogos com João de Deus, resultantes de um colóquio que houve no Algarve, e onde, aliás... Em Messinas. Em Messinas, completamente. E onde, aliás, sem prejuízo dos estudos de Pedro Martins e de Carlos Aurélio, sempre muito subtis, leio o trabalho da Dona Maria Luís Xavier sobre as relações de João de Deus e de um escultor que teve grande nomeada, talvez hoje não conhecido, que é o escultor Raul Xavier. E há também depois ainda
um apanhado, digamos, de artigos dispersos que não tiveram lugar naqueles módulos anteriores, que são esses outros autores, em que aparecem depois Teixeira Pascoais, Filipe Vasconcelos, Castelo Branco, e que foi um principal introdutor da psicologia experimental e da psicopedagogia em Portugal. E Milton Vargas, um brasileiro, acerca de cuja obra se debruça António Brás Teixeira. Há depois também as rubricas dos costumes. Essas rubricas são, digamos, notas ou apontes, também com os espanhóis, os castelhanos, porque os espanhóis somos nós, eles é que não são portugueses. É uma vantagem que nós temos, é que somos espanhóis, somos portugueses e somos espanhóis, mas os espanhóis não são portugueses, não? Nem que nós estamos um bocadinho à frente. Mas são sueltos, em que voltam, digamos, objetivos sempre muito interessantes, por vezes novelibáticos, do Daniel Joaquim Gandra, sobre o espírito dos lugares, não é? O espírito dos lugares, o Jorge Teles de Menezes, com as ideias portuguesas, ideias que ele expõe sobre o heterónimo Jorge tinha convidado. A literatura oral tradicional, da Ana Paula Guimarães, e também uma carta sem resposta de João Miguel Chorão, acerca do qual quero dizer que o Dr. Miguel Chorão tem privilegiado a epifotografia, não tanto só o diário, mas também a epifotografia como arte, e talvez porque encontra digamos, na prática da tipográfica um dos átomos de tocar ou de atingir o imo ou o âmago das coisas e dos seres, ou de os tornar íntimas delas. Neste caso concreto, a carta sem resposta é dirigida a um poeta que eu também privilégio de conhecer pessoalmente. Aliás, ele casou, embora fosse do Conselho de Nelas, ele tinha casado no Alcaide, e ainda o conheci no tempo em que era a campanha do Humberto Delgado. Conheci-o no Fundão. Não é que ele não andasse na política, mas ia ao Fundão, ao Café Aliança, a saber o que é que se passava, não é? A saber as notícias. E dava-se muito bem com o Paulo, que era o diretor do Jornal do Fundão, e chegou a falar do António de Navarro, um poeta, digamos que é ligado à Renascença, embora seja um pouco mais velho, porque ele, em verdade, também, pela idade, efetua uma certa transição entre o primeiro modernismo europeu e o segundo modernismo da presença, pela idade, mas cuja obra poética, toda ela está carregada, digamos, do simbolismo e também do parnasianismo dos finais do século. É um grande poeta, aqui em qualquer parte do mundo, não tanto apenas pelos poemas da África, mas por um livro de poemas que poucos de nós conheceremos, porque foi quase uma edição, digamos, clandestina, não circulou, que se chama um poema messiânico ou sebastianista, mas à maneira dele, com toda a música que sai dos versos dele, que é Guitarras em Madeira d'Aça, uma invocação da Batalha de Alcácer Quibir. O Dr. Gilberto Chorão, com algum sentido de alguma nostalgia dele, da obra dele, dirige-lhe essa carta, a que ele naturalmente não respondeu, ou talvez tenha respondido, nos poemas que nos deixou. Há depois também uma secção chamada Bibliário, um neologismo que esconde as recensões bibliográficas. Depois há também uma miscelânea, digamos, de temas vários que não têm cabimento nos anteriores, mas que estão de alguma forma concatenados, que são os novos, e em que temos tudo, por exemplo, o texto de Adriano Moreira, Portugal de hoje, João de Sembra, que é um título, aliás, é um título que também faz lembrar o Leonardo, que é
A Rússia de hoje... Não foi por acaso. Não foi por acaso. Não foi por acaso, não. A Rússia de hoje o ano de Foi superado esse título. foi. Espírito Santo. Não foi mais terreno. O Dr. António Gentil Martins, que era a importância da lusofonia, o senhor Dr. Martins é médico, mas sofre desta doença, que é a lusofonia, sofre dela. Aliás, os outros que sofrem, somos nós que perdemos um pouco. E Carlos Jorge Mota, os Carlos, Joaquim Domingos. O Joaquim Domingos, o artigo dele é um artigo problemático. Tem que ser lido não com prevenção, porque se vivemos com prevenção, podemos estar já a maculá-lo, mas lê-lo com prudência e como é que é dizer, contínuo, porque o que o Joaquim Domingos pretende neste artigo é retomar o debate sobre se há ou não há, e se deve haver ou não deve haver uma teologia portuguesa. Evidentemente, perguntar se há, mas a teologia é portuguesa, a teologia não é universal. Eu diria, parece que não. A filosofia parece que ainda é possível tornar-se assim uma coisa universal. Mas a teologia até particulariza-se muito das religiões, não é? Cada religião tem a sua própria teologia. E nós aqui em Portugal, ao longo do tempo, temos estado, sobretudo depois do século XVI, e realmente por influência do nihilismo espiritualista do Joaquim Marquês de Pombal, o nosso pensamento teológico é, digamos, zero. Não temos um pensamento teológico nosso. Agora até já ouvi dizer isto. Portugal é o país da Europa com o maior número de teólogos alemães. Porque se não souber alemão, não pode ser teólogo. Agora, se souber alemão, pode ser teólogo. E dão provas, citando os textos em alemão, e depois então dando a explicação em latim. Isto é tão verdade. Desculpem agora só este bocadinho na língua. Como sabem, este ano, daqui até o novembro do ano que vem, celebra-se o ano da fé. E agora, durante o mês de outubro, houve uma iniciativa missionária, pelo qual até uma pessoa, que eu não digo agora quem é, mas uma pessoa altamente responsável na hierarquia da Igreja, escreve um prólogo. Ora, esse prólogo, o Opus é um caderninho que tem exercícios de pastoral litúrgica para o povo, para as paróquias, para juntar os jovens ou adultos, e para rezarem, para refletirem sobre a missão da Igreja, o espírito da missão da Igreja, não sei o que mais. E então, nesse artigo, surpreendentemente, uma pessoa quase cai no abismo, quando o autor, referindo-se ao Testamento, ao Novo Testamento, diz que tenha-se em consideração que o Testamento, em alemão, é... e põe a palavra. Para quê? Para quê? Num texto pastoral? Para quê? O que é que interessa às pessoas se aquela palavra que eu agora nem recordo qual é, se diz assim, Testamento, para me lembrar aquilo que aqui há uns anos constava, que uma senhora que era professora na universidade, na introdução às aulas de filosofia, a primeira introdução, disse que filosofia era uma palavra de engenharia alemã. Os vistos era. Depois dos gregos, a filosofia na Europa perdeu-se. O que interessa aqui é, digamos, os desafios de Joaquim Domingos para um pensamento teológico português, que seja capaz de se libertar das influências nazistas, ou dos franceses, ou dos italianos, e agora até, digamos, dos espanhóis. Eu recebo uma revista, Teologia, por sinal muito bem feita, mas os autores dos textos, de um modo geral,
não citam nada em latim, mas abundam em citações de autores espanhóis. E mesmo quando citam autores clássicos do cristianismo, citam-nos em edições castelhanas. Não há uma originalidade nossa nesse pensamento. Faz-me lembrar aquele texto que se publicou na altura em que Portugal não teve bispos, a seguir em 1640, não teve bispos, porque os bispos cá estavam, tinham todos compromissos com o rei de Espanha. E, portanto, não havia nomeação de novos bispos. Só mais tarde a situação se resolveu. E, nessa altura, assim, uma coisa muito interessante que se chamou Balidos da Igreja de Portugal. Os Balidos da Igreja de Portugal. Os nossos, os juízes da nossa Igreja. É um artigo muito importante, este artigo do Domingos, com um risco. Eu previno isso, com um risco. É o risco de haver uma insinuação do pensamento não romano de São Paulo Bruno e, digamos, outros autores contemporâneos, pelos quais criam, digamos, uma igreja, digamos, separada, não é? E com uma personalidade própria, mas desvinculada, digamos, da romanidade. Há depois o noticiário, em que abundam também os obituários, uma série de pessoas que faleceram, uma irmã Serrano, foi uma pessoa quase elisiada por este capítulo pelo regime, mas a quem cabe a honra, eu sou legitimista e público, de não ser um escritor do regime. Morreu sem se ter tornado um escritor do regime, que é a pior coisa que pode acontecer a uma pessoa. É ser escritor do regime. E também o Alfredo Ribeiro dos Santos, que me falou no Porto, depois de ter produzido uma obra muito importante, e também negativa, na medida em que decidiu desfazer da sua biblioteca, que era um património e não se pode reconstruir mais, e foi, digamos, disperso em leilões. E, finalmente, os poemas, o nome dos poemas, a presença dos poetas nesta revista é muito importante. São currículos, os dois poetas. É muito importante, uma revista em que a poesia aparece também como uma forma de pensamento. De todo o caso, de tudo o que aqui... É uma revista que pede para ser lida, pede para ser refletida, e tanto nos textos que há sobre o criacionismo do Leonardo Coimbra, como sobre a da Leopoldina da Costa, há, digamos, motivos suficientes para nós nos deliciarmos e também nos interrogarmos. Sobretudo no que diz respeito ao Leonardo Coimbra, talvez à distância destes 100 anos nós possamos entender como é que a tese, o criacionismo, não foi apenas, esteve longe, aliás, de ser um escrito para ser aprovado por um júri escolar, mas foi um sistema pensado, como ele termina o livro, perante a paisagem portuguesa. E, de facto, o criacionismo não se deve dizer que é uma imitação do Bergson ou que se aproxima mais deste pensador do judaísmo kantiano, mas não é criticista, não tem mais no sentido da fé e da revelação. É certo que os dados do pensamento posterior do Leonardo estão todos no criacionismo. Tanto os dados que levaram até a profecia da morte, até a profecia da morte macaca, ali vem, que eu vou começar a já na reta de Voltaire. Mas a sua própria evolução espiritual está aqui dada no criacionismo, em contraste com aquilo que
o Santana Dionísio dizia que não era possível o autor do criacionismo converter-se a uma doutrina da fé. Pelo contrário, todo o pensamento do Leonardo Coimbra do criacionismo aponta no sentido da fé. A fé seria, como aliás depois vou provar, seria a luz maior depois de ter na filosofia procurado os fogachos intermitentes da sabedoria e da ignorância. O criacionismo é uma obra atual, tem todas as ideias e todos os desafios da vontade de filosofar. Todos os desafios da vontade de filosofar. Ele ainda é, digamos, o nosso mestre e, direi mesmo, em termos de filosofia portuguesa, é talvez o primeiro mestre. Porque até Leonardo Coimbra, os nossos filósofos ou foram latinos, como já tem o Marquês de Pombal, filósofos latinos, a língua da filosofia era o latim, depois disso, tivemos publicistas, como o Sampaio Bruno, que reclamava que eu não sou um pensador, sou um publicista, eu não sou um filósofo, sou um sectário. E o que eu era um sectário, não era um sectário, não é? E ele disse assim, o próprio Silvestre Pinheiro Correia escreveu em francês. Escreveu em francês. Agora, o Leonardo pensa e filosofa em língua portuguesa. E no discurso dele, no discurso filosófico dele, todas as palavras ganham força. Mesmo as palavras mais simples acabam por ser, elas próprias, chamas da vela. Como sabem, as chamas da vela são a imagem perfeita, em termos materiais, da Santíssima Trindade. Porque a chama é só uma, mas nela há três. Há o interior da chama, que já é preto, é negro. Há depois a capa do negro, que é o azul, e depois há o branco. E, por fim, há a auréola em torno da luz. E aqui está a imagem da Santíssima Trindade. Três, num só. E é este sentido que a filosofia do Leonardo Coimbra nos leva, que é o entendimento de que todo o pensamento é triológico. Podia chegar a dizer em termos matemáticos, que é triádico, ou em termos lógicos, que é ternário, né? Mas em termos ontoteológicos ou ontofilosóficos, a filosofia conduz sempre à trilogia, ao pensamento trilógico. Não há dois sem três, nada se esgota na dialética do sim e do não, mas para além do sim e do não, há sempre um outro que é a aura que a própria filosofia procede. Então, deixemos que a nova ave levante voo, mas possamos pôr de uma argolinha, que é para ela não voar tão longe de nós, está bem?